Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que o Pai te abençoe. Seja muito bem-vindo a este canal, um canal que tem crescido por esses dias. Eu agradeço você por estar aqui, né? Os nossos shorts têm alcançado várias pessoas e essas pessoas têm chegado ao nosso canal. E talvez quando esse vídeo for postado, nós já seremos mais de 1000 inscritos neste canal. Graças ao Pai e graças a você, e que o objetivo desse canal seja cumprido, que é levar a verdade, que é levar a palavra de Deus para a sua vida, através da minha vida e aquilo que eu tenho aprendido com a palavra de Deus, com o meu caminhar com Ele. E nós vamos continuar, né, uma introdução que nós fizemos há 2 vídeos atrás, fora a live, né? Nós postamos um vídeo anterior a esse, que é Você Tem um Valor, e antes desse tem Uma Nova Vida. Então nós vamos continuar, né, falando sobre a carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, e do capítulo 2 até o verso 10, nós vamos estar falando mais um pouco sobre a introdução que foi feita nesse vídeo Uma Nova Vida. Então, se você quiser ver a introdução, o início, é só você voltar aí 2 vídeos. O título é Uma Nova Vida. E é exatamente isso que Paulo está falando para os irmãos em Éfeso. Paulo está mostrando a eles, dando a eles uma visão de quem eles eram e de como as pessoas são, como toda a humanidade é sem a salvação. Então Paulo ele explana, ele mostra, né, uma visão espiritual, qual é a condição do homem sem Deus. E qual é a condição do homem que entende, que compreende a sua atual condição como ser humano, o único na Terra que tem consciência de ser e que pode ter consciência do estado que está, da condição que está e da distância que está da verdade e do propósito pelo qual todos nós fomos criados. Então Paulo começa, né, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido os pecados, vocês estavam o quê? Espiritualmente mortos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estavam mortos. A ausência de Deus em nós causa morte. A ausência da verdade em nós causa morte. Então, naquele tempo, ou seja, naquele tempo que vocês ainda não tinham sido salvos, a verdade não tinha ainda chegado a vocês, nesse tempo, vocês seguiam qual caminho? O caminho deste mundo, e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então, a maioria das pessoas não tem essa consciência que há alguém controlando. Não é uma coisa aleatória, desorganizada, ou só apenas a vontade do homem, ou as consequências do homem. Não. Há poderes, né, que nós não vemos, mas que estão agindo. E as pessoas que não conhecem a verdade são escravas. Acham que estão vivendo uma liberdade, mas na verdade são escravas dos seus desejos, das suas vontades, e fazendo a vontade desses espíritos, agindo, né, e sendo canal para o mal, e andando num caminho de morte, num caminho de engano, num caminho de ilusão. Então, se você não tiver essa consciência que Paulo está falando aqui, você acha que não existe o mal, que não existe, né, o outro lado, não existe inferno, que não existe alguém controlando, que é tudo natural, que não existe o espiritual. E essa falta de visão, essa falta de compreensão, essa falta de consciência te faz ser uma pessoa alienada, que não compreende, que não entende
as coisas espirituais, e isso tem um reflexo diretamente na sua vida, na sua saúde espiritual, compreende? Então, de fato, ele continua no verso 3, de fato, todos nós éramos como eles. Eles quem? Aqueles que ainda estão no mundo, que estão fazendo a vontade do mal, que estão alimentando a sua natureza humana. Porque Paulo diz, nós vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Nós vivíamos apenas com um único propósito, satisfazer os nossos desejos humanos, os nossos desejos e as nossas vontades de seres caídos, ausentes, distantes da presença e da vontade de Deus e do propósito dele para as nossas vidas. Então nós começamos a viver uma vida segundo a nossa vontade, segundo aquilo que nós achamos melhor. Então é um governo que tira Deus e coloca o eu, vive em torno do eu. Só que o que Paulo está dizendo é, acima dessa vontade sua, existe alguém que governa, que controla e que se alimenta dessa queda e dessa vontade nossa de viver no pecado. E ele já está condenado. E todos aqueles que se afastam de Deus também estão condenados. Né? Sem Deus não há vida. Sem Deus, sem a presença dele, não há vida. Sem verdade, não há vida. Então, olha o que ele diz. De fato, verso 3, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas, verso 4, a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, somos salvos. Por estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial. Sem Jesus, nós não poderíamos voltar ao propósito. Sem Jesus, não haveria como nós acessarmos novamente a verdade. Jesus abriu a porta. Por isso ele se fez um de nós. Por isso ele viveu sem pecado. Por isso ele escolheu o bem. E abriu o caminho da ressurreição. E abriu o caminho da vida novamente para mim e para você. Então todos aqueles que creem nele também serão ressuscitados. Todos aqueles que creem nele viverão uma vida eterna, pois escolheram viver a verdade, pois escolheram satisfazer não os seus desejos, mas o propósito, viver o propósito pelo qual foi criado. A esses é reservado a vida eterna, aqueles que escolheram o bem ao invés do mal, aqueles que escolheram agradar a Deus e não ao diabo. Então essa é uma escolha minha, essa é uma escolha sua, individualmente. E todos nós estamos, enquanto estamos aqui, estamos escolhendo o caminho que nós queremos e o caminho que nós iremos trilhar por toda a eternidade. Então, Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça. A graça de Deus é grande, ela me alcança, ela te alcança. O amor de Deus é tão grande, por isso que a palavra diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te libertou. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Olha o que Paulo diz para a gente finalizar. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras
que Ele já havia preparado para nós. Então Deus preparou um caminho para nós. Deus tem um plano e um propósito na minha vida e na sua vida. Ele preparou o caminho, assim como Ele preparou o caminho do Senhor Jesus. A sua vida, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição. A salvação não é mérito nosso. A salvação é mérito de Deus, pois Ele entregou o seu único Filho por nós. O mérito é todo do Pai, o mérito é do Filho e não nosso. Então não existe salvação por boas obras. Você não faz boas obras e é salvo. Você fará boas obras porque isso é fruto da salvação e do seu relacionamento com Ele. Então não adianta eu fazer boas obras, achando que isso vai fazer com que eu seja mais ou menos aceito por Deus. Não. É reconhecer que sou pecador, que sem Ele eu não posso alcançar a vida eterna. Sem Ele eu não posso alcançar o propósito pelo qual eu fui criado. Que você que está ouvindo essa breve mensagem possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Entregar tudo que você é e tudo que você tem para Ele. Para você viver essa vida plena que começa aqui, mas que tem um final eterno, né? Que tem o seu cume, o seu ápice na eternidade. Que o Pai te abençoe e que essa mensagem alcance o seu coração. Que você, se não for inscrito, se inscreva, compartilhe esta pequena meditação e que o Pai te abençoe tremendamente.